Foi levantada a questão do desemprego, né? Eu gostaria só de lembrar que, fora o avanço tecnológico, a gente tem que levar em consideração também a emancipação feminina, né? Que sem dúvida vai ocupar muitos postos de trabalho que eram ocupados pelos homens. Então eu tenho a impressão que isso tem uma certa relevância. Agora me preocupa muito, Irã, quando você fala que o Brasil, na verdade, a população, ela está raspando o tacho, principalmente da caderneta de poupança, né? Então a gente tem aí uma taxa de poupança interna da ordem de 16% do nosso PIB. Então a gente teria uma necessidade de financiamento de menos de uns 25%, né? Então, cada vez mais a gente vê o governo colocando como prioridade a área social. Se você somar educação e saúde, não gasta 40 bilhões, mas ao mesmo tempo a gente paga mais de 100, né, de juros da nossa dívida, né, que foi o que aconteceu em 1999. Né? Eu gostaria de escutar a opinião de vocês. Como é que nós vamos fechar isso aí? Tendo cada vez um menos nível de poupança, tá certo? E um governo que, na verdade, coloca como prioridade a área social, mas, na verdade, despende a maior parte dos recursos para o pagamento de dívida. E um governo que é tomador universal de recursos, o que aí vai, enquanto como o senhor estava colocando, doutor Humberto, que tira, né, a qualidade, a potencialidade, a competitividade da empresa nacional. Né? Então eu gostaria de escutar a opinião de vocês. Como é que eu queria dizer o seguinte a você, viu? Antes de você... Fique à vontade. Eu queria lhe dizer o seguinte, que se você se mirar no exemplo dos Estados Unidos, você vai ver que é um país de poupança pública, né? Quer dizer, quase todo executivo, ele tem o seu ordenado, vamos dizer assim, mas também ele compra ações, as blue chips, etc, etc. Então é um país, quase todos os países que estão hoje na situação em que estão, é porque tem uma poupança interna. O Brasil carece dessa poupança. Esse é que é o grande perigo, porque nós ficamos dependendo do capital externo, vocês estão vendo aí, onde a rede bancária realmente está sendo toda realmente tomada pelos bancos do exterior. Você vê a rede de supermercados também. Quer dizer, ou nós mudamos isso, damos um sentido, conscientizamos o brasileiro e damos condição, porque o governo não dá condição para o sujeito ter a sua poupança. Ele não permite isso. Foi o pior investimento do ano passado. Então, veja bem, foi o pior investimento. Então, um país que não tem sua poupança, ele não pode discutir o seu futuro. Quer dizer, como você falou, a poupança, você tem que mudar e ter poupança sob pena de você passar muitos anos para você recuperar. Vai ser muito difícil. É verdade. Quando a gente sai atrás do macro, do micro, fica fácil, né? Só você olhar. Você olha para um cara que não tem poupança, já para não tem segurança. Não tem nada. Então, se o nosso país não tem poupança, quando nós vamos para o macro, não tem segurança. Grande parte da população brasileira não está pensando em poupança, está pensando em comer. Pois é, era aí que eu ia chegar em Gibson, sempre oportunamente colocando. Eu vou pedir, Eduardo, para lhe responder uma leiturazinha rápida, peço até licença aos telespectadores, para uma leiturinha pequena aqui. Vale salientar que parte dos recursos desviados no segundo semestre para o consumo, especialmente nos últimos 2 meses deste ano, foram oriundos da caderneta de poupança, que, segundo o relatório do Banco Central, apresentou uma captação líquida negativa, diferença entre depósitos e saques, até o mês de outubro, de 6,5 bilhões de reais. Usando a expressão do Gibson, estão raspando o fundo do tacho. Não dá para pegar 160 milhões de brasileiros, deixar sem educação, sem saúde, sem comida e querer esperar que esse povo morra de fome e depois dizer que é o povo que está ficando violento. Não dá. Ele vai querer comer, vai querer se vestir e suprir suas necessidades básicas de alguma forma, mesmo que tenham que apelar para a violência. E nós não podemos permitir isso. Então, é preocupante o dado da poupança. É muito preocupante, principalmente quando nós sabemos que se em 99 foi 100 bilhões para pagar a dívida, a projeção para 2000 é 120. É bem maior, que chega a 10 vezes o que se gasta com a educação. E essa equação não fecha nunca, a não ser que esse país volte a se planejar e volte a priorizar os segmentos que realmente são prioridades. E um dado mais preocupante para fechar minha participação aqui nessa sua pergunta é que os números que nós levantamos nesse trabalho, que foi apresentado hoje também para a imprensa, nos mostra que o país continua concentrando a renda. As pessoas das classes A e B compraram mais nesse Natal, enquanto as classes C, D e E compraram menos no Natal. Isso é um ponteiro decisivo que indica concentração de renda.
num país que já apresenta uma das maiores concentrações de renda do mundo. É tão preocupante quanto a falta de poupança esse outro dado. Realmente eu não tenho uma resposta, mas gostaria de ter e de dizer que nós teríamos a solução agora para o ano 2000. Vamos esperar os nossos gestores aí, que é que eles vão chegar. Não, eu não entendo isso. Realmente é um ponto pacífico, mas eu gostei muito quando o doutor Humberto falou aí, exatamente dessa crença nos jovens do país. Aí a gente vê isso aqui no estado do Ceará. Principalmente você está no contexto, né? Não, foi importante essa colocação do senhor, porque a gente vê, efetivamente, doutor Humberto, que aqui no Ceará existe essa oportunidade, como em várias ocasiões que a gente tem a oportunidade dos jovens de estar conversando e aprendendo, como agora aqui, né, especificamente. Mas o senhor fez referência aí a 1808, né? Então a gente vê, né, que de lá para cá, né, a nossa relação, aquela relação colônia-metrópole, ela, na verdade, se a gente for analisar, ela é caracterizada. Ainda hoje em dia, né? É claramente caracterizada, né? Então o Irã falou aí textualmente, né, que o Brasil seria um distrito industrial do mundo civilizado, né? Então eu quero aqui trazer a questão do Mercosul, porque na nossa ótica, sem um fortalecimento, tá certo, do Mercosul, o Brasil efetivamente vai ser esse distrito industrial, certo? E a América do Sul por consequência. Se da ALCA ou da União Europeia, para a gente não vai fazer diferença alguma. Mas se não houver realmente um fortalecimento para que a América do Sul possa, aí os países que compõem o Mercosul, juntamente com o Chile, juntamente com a Bolívia e os demais países que ainda vão ser agregados ao bloco, se realmente não houver uma política séria de desenvolvimento integrado da região, a nossa ótica realmente vai ficar muito difícil. Porque o Brasil está juntamente com a China e com a Índia, nessa colocação dos 3 países de ponta de lança de desenvolvimento, exatamente por conta do mercado interno, certo? Então, se a gente ainda pega esse mercado interno e se agrega com todos esses outros países aqui, nossos vizinhos, acho que a gente tem uma potencialidade redobrada. Você tem razão, veja bem. Você falou em Mercosul e ALCA. Não se esqueça nunca que para os Estados Unidos, o não progresso do Mercosul é importante para eles. Eles quiseram boicotar, você sabe disso. Começaram um namoro com o Chile, aquela coisa toda. Porque eles não querem uma hegemonia, como o Brasil está querendo, e o Brasil sendo o país mais importante do bloco, o Brasil dominaria. Então ninguém sabe, até hoje há discussões nesse sentido, de que esses torpedeamentos que causaram esse problema também, não foi só a moeda, a desvalorização, não. Os Estados Unidos, muita gente diz que os Estados Unidos estão por trás. Quer dizer, é do interesse dos Estados Unidos que o Brasil vá pertencer ao sistema ALCA. E não lidere como estava liderando o Mercosul. Tá bem, com a Argentina, o Brasil estava quase sendo um pai, claro. O Brasil exportava menos e importava mais. Tinha produtos que o Brasil mandava para lá e eles cobravam imposto. E tinha produtos que o mesmo produto vinha para cá sem pagar imposto. Alguma coisa precisa ser revista, mas não tem a menor dúvida, você tem razão. Realmente nós precisávamos nos entender aqui no Mercosul para nos transformarmos. Nós somos um bloco, porque o mundo está dividido hoje em blocos. Queira ou não queira, nós temos que ter realmente o nosso bloquinho também, senão ninguém fala grosso. Quem não se reúne, quer dizer, é aquela história do feixe de vara, né? Se você não tem realmente maior quantidade de agregado, aí fica difícil. Perfeitamente. Você tem toda a razão. Da mesma maneira que os Estados Unidos lideram o NAFTA, né, e a Alemanha é o país mais representativo da União Europeia, o Brasil puxaria esse bloco. Então é a única maneira da gente realmente ter um espaço próprio na economia mundial nesse próximo século é através do Mercosul. Isso, meu Deus. Muito obrigada pela presença, uma boa noite aos telespectadores, uma boa tarde também para quem assiste a reprise aos domingos.